boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live, mais um gostinho do fundamento nessa série em que eu estou convidando facilitadores certificados de Access Consciousness, assim como eu, para falar sobre temas que a gente aborda no fundamento e também para trazer, um pouco da experiência deles, não só como facilitadores, mas também quando eles participaram dessa classe pela primeira vez. Então, eu vou mandar aqui o convite para Ana Paula, que será minha convidada de hoje, Ana Paula Barlota. Assim que ela chegar, eu já coloco aqui para ela entrar. E enquanto ela não chega, eu já vou adiantando para vocês. Ó, ela chegou. Que o tema de hoje vai ser perguntas que mudam vidas. Então a gente vai falar bastante sobre uma das primeiras ferramentas de Access que eu conheci, e que, enfim, a gente mais trabalha, eu acho que no dia a dia, Então deixa eu chamar aqui a Ana pra gente poder bater um papo. Considerou. Vê se chegou para você aí o convite, Ana. Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar comigo. Gratidão, eu que agradeço. E a gente marcou a data dessa live até antes de você viajar, para o Fundamento Global em Praga. A gente marcou já pensando nisso, quando é que você estaria de volta para fazer com calma. E, por favor, conta um pouquinho pra gente como foi estar nessa classe. Você se apresenta aí, mas depois conta pra gente um pouquinho como foi estar ao vivo no Fundamento Global. Eu sou Ana Paula Varlota, sou CF, certificada, facilitadora certificada de Access e facilitadora de entidades, e escolhi renovar minha licença de facilitadora, certificada. E escolhi fazer ao vivo, escolhi estar lá em Praga para fazer essa classe. O ano passado a classe foi em Puerto Vallarta, no México, Eu também fui. E esse ano eu escolhi de novo. Você também fez, né, Luiz? Só que você fez online. Então, Exatamente. eu não sei como foi a energia online. Presencialmente, a gente tinha em torno de 700 pessoas. Era muita gente. Realmente um mar de gente, assim. O Den filmou quando ele estava no mezanino, Porque era no subsolo, E aí quando ele filma, você tem a percepção da quantidade de pessoas. Era uma coisa fenomenal e uma energia muito forte, E você sabe que esse ano que passou a gente teve muita criação em Access, mudou muita Sim. coisa. Teve o Big Five, começou com o Big Five, E hoje a gente fala muito sobre estruturas, a gente fala sobre uma série de coisas que mudou muito a energia, São todas ferramentas que a gente usa para mudar ainda mais rápido as energias, Que a gente cria e que a gente, com pensamentos, sentimentos e emoções, está criando. E aí, com tudo isso, fica mais fácil a gente mudar as energias, E a classe, o fundamento, para nós que somos certificados, ela é muito importante. Ela tem um pré-requisito. Mas as classes, fundamentos que nós damos também estão muito mais recheadas de ferramentas, Com certeza. Então, todas essas frases, todas essas ferramentas, Então, os processos verbais que a gente usa hoje, eles estão cada vez mais potentes para mudar as energias. Isso é muito fantástico, Com certeza. E realmente, assim, a cada classe de fundamento global, a energia de fato muda, porque eles reescrevem, o manual da classe, Sim. mas além disso, acho que são tantas pessoas ali acessando, A gente limpa tanta coisa que literalmente a gente acessa uma nova realidade. Porque você está falando aí de mais ou menos 700 pessoas ao vivo, e no online eu acho que a gente tinha umas 800 e tanta também. Então, Sim. aí
né, a gente está falando de, sei lá, mais de Quase 2.000 pessoas, se você quase colocar 2.000 quem pessoas. trabalha e quem trabalhou nos bastidores e tudo mais, na verdade eram quase 2.000 pessoas conectadas ali. Exato. É uma egrégora gigantesca e uma força muito potente para mudar a realidade. Então, alguns processos durante as classes, né, que foram feitos, nossa, assustadora a energia que a gente sentia no corpo, mudando realmente a realidade, né? De uma série de coisas que estavam sendo ditas, faladas e modificadas ali, né? Então é muito legal, é muito legal. Com certeza. O que eu gosto muito, né, do fundamento, isso é uma coisa, e por isso que eu entendo que você esteja fazendo essas lives, para dar a percepção para as pessoas das mudanças que essa classe pode ser na vida delas, né? Então, o meu primeiro fundamento já foi uma mudança muito grande, né? Eu criei o dinheiro para fazer meu primeiro fundamento, né? Então, isso é muito legal. A percepção do que você cria, né? E o que você pode criar a partir dessa classe, né? Infelizmente ou felizmente, a pessoa tem que efetivamente escolher essa classe com consciência, escolher mudar, né? Eu acho que essa é a primeira mudança, a pessoa escolher querer mudar de vida, querer mudar o que ela está escolhendo, o que ela está vivendo. Acho que esse é o primeiro passo para escolher essa classe. Né? Depois que a gente já está em Access e já começou a fazer mais de um fundamento, aí é só facilidade, alegria e glória, porque a gente escolhe com a percepção de querer mais, a gente quer mais, quer mudar mais, quer ser mais grandioso, escolher mais grandioso e criar mais grandiosamente, né? Mas quando a pessoa escolhe essa classe, é o primeiro passo para escolher a verdadeira mudança que quer na vida. Né? Sim, com certeza. E aí vem as perguntas, né? O que é isso? O que eu faço com isso? Como eu posso mudar isso? Você imprimiu o facilitando, você se facilitando? Não, não Não? cheguei a imprimir. Nossa, isso para mim foi assim o suprassumo da classe. Então a gente recebeu, eu recebi impresso, né? Porque eu estava lá presencial, né? Se facilitando. E isso é um flip chart, né? Um chat com as perguntas que a gente efetivamente tem que fazer a cada 10 segundos. Né? Qualquer pensamento, qualquer coisa que não está legal na sua vida, então qual é a primeira pergunta? O que é isso? O que eu faço com isso? Né? Essa é a pergunta também primordial quando você está com alguma questão que não é leve para você. Sim. E aí ele se divide, né? Isso é relevante? Isso é meu? Se não é meu, devolvo o remetente com a consciência anexada. Isso é relevante? Bom, o que dentro a quem pertence isso e o que isso é relevante a quem pertence isso, porque também tem, né? Então, eu achei muito interessante, porque na verdade, se todo mundo que ficou lá no microfone esperando tivesse lido isso antes, não teria ficado no microfone. Sim, é verdade. Já teria se auto-facilitado, porque a primeira pergunta que eles fazem quando a gente está lá de pé no microfone e tem alguma questão que está te incomodando é: isso é seu? Né? Isso pertence a você? Essa dor de cabeça, esse peso. Ontem a gente fez mais uma sinfonia, né? Eu vi que você estava ocupada. E uma coisa que me trouxe uma leveza gigante ontem foi fazer o download. Porque desde que eu cheguei, até um pouco antes, eu senti um peso muito grande, muito grande. Embora eu tivesse perguntado, embora eu tivesse feito facilitação e tudo mais de entidades, não me ocorreu que aquela tristeza profunda que eu estava sentindo eram das pessoas que já desencarnaram no Sul. Uau. E foram muitas, né? Muitas pessoas, né? Perto de
centenas de pessoas que já desencarnaram e tal. E eu estava com esse pensamento, esse sentimento, na verdade, essa percepção de peso no meu corpo. Sim. E quando a gente fez a Tatá conduziu o download, na hora que ele fez isso. Então, como é importante a gente perguntar e ter essa percepção de qual ferramenta usar para tirar um peso do corpo. Uma dor de cabeça, uma sensação que a gente muitas vezes não sabe de onde vem. Sim, e o legal é que, assim, muitas dessas ferramentas, né, a gente aprende na classe de barras, mas quando você chega no fundamento, você tem um acesso tão maior às ferramentas que você já conhecia, sabe? Então, você conhece novas ferramentas que você não tinha acesso ainda e você se aprofunda nas ferramentas que você já tem. E eu acho isso sensacional, porque a cada classe que você faz, né, e aí eu não falo nem só do fundamento, qualquer outra classe de Access, né? A cada classe que você faz, você vai acessando mais de você, você vai liberando também mais pontos de vista, né? Sim. Que você tem. Então, cada vez mais as ferramentas vão ficando mais profundas, né? Na sexta-feira, inclusive, eu estava num espaço bem interessante ainda, e eu mandei mensagem pro André, né? Pro André Risonho, que também é CF de Access, e eu pedi a contribuição dele. E ele trouxe uma facilitação comigo que eu falei, cara, até o A Quem Pertence Isso, que é uma ferramenta que eu conheço desde que eu entrei em Access, desde antes de fazer o curso de barras, tá diferente de lá pra cá. Porque, sabe, foi bem isso, assim, depois do fundamento global veio tanta coisa à tona e parece que ali na facilitação fez o download, né? E aí abriu um espaço de, caraca, ok, agora eu estou muito mais consciente, mas eu estou muito mais presente com isso, né? Porque cada vez que a gente participa de uma classe dessa também, a gente fica mais consciente de várias coisas. E aí, se a gente não toma cuidado, a gente acha que é tudo nosso, né? Então, é bem legal isso, a gente poder se trabalhar, inclusive, na classe, né? Disso e dizer, ok, eu sei que agora eu estarei mais consciente de mais universos, né? E você usar essas ferramentas e você poder ter essas ferramentas à mão para você se facilitar. Sim, eu acho que a classe, o fundamento, é como diz, é o fundamento, é a base. É a base da sua mudança, é a base do que você está escolhendo, é a base. A primeira classe, que é de barras, na verdade, é uma classe que é um processo corporal. E de brinde, na verdade, para você expandir sua consciência, você recebe algumas ferramentas que são processos verbais, para você começar a trabalhar a sua mudança em termos de consciência. Quando você escolhe o fundamento, é isso, é se aprofundar nas ferramentas que você já conhece, conhecer novas, mas você também já não é mais a mesma pessoa quando você faz o fundamento. E quando você sai do fundamento, então, certeza que você mudou uma série de coisas, limpou uma série de coisas, e aí você começa a criar como eu poderia dizer, com maestria, né? Porque você começa a criar com a convicção das ferramentas que você aprende ali. Você aprende ferramentas profundas, aprende ferramentas que vão realmente mudar. E é interessante, porque eu, por exemplo, depois que eu terminei o meu primeiro fundamento, eu comecei a usar dinamicamente as ferramentas e aquilo foi assim, crescendo, que nem um fermento, quando você põe no bolo e ele vai crescendo, né? Sim. E é onde esse crescimento na verdade, a sua expansão de consciência e você começa a ter acesso a uma série de coisas que você não tinha antes, né? Com certeza. E tudo é uma escolha. Sim. Acho que só o fato de você escolher fazer a classe já é uma mudança que aparece, né? Porque algo em você vai ter que mexer, nem que seja a disposição de ir lá e passar 3 dias e meio olhando para você, né? Que na classe de fundamento a gente aprende as ferramentas, mas é uma classe para você olhar para você, para sua vida, né? Para o que você gostaria de criar. Então, mesmo que você diga assim,
assim, o meu problema nunca foi o preço, o meu problema nunca foi não ter classe na minha cidade, ou o meu problema nunca foi viajar. Às vezes, tipo, a pessoa tem uma classe na cidade dela, ela tem o dinheiro para pagar e ela não escolhe, né? Sim. E tem as pessoas que elas às vezes nem têm isso ainda, mas elas dão um jeito e vai lá e acontece, né? Então é muito mais a escolha. Sim, eu acho que é o primeiro passo, né, é como eu disse, quando você escolhe mudar a sua vida, escolhe mudar o que você está escolhendo, você acaba escolhendo o fundamento, independente de todas essas questões, que são as questões dessa realidade, que realmente fazem parte de toda essa estrutura que a gente vem falando, vem destruindo, vem descriando, né? Porque quando você escolhe, nada disso é importante. Sim. Nada disso realmente muda a sua escolha. Quando eu escolhi fazer, eu também não tinha o dinheiro e o dinheiro apareceu na minha conta. Apareceu. E eu fui lá, paguei à vista, né? E eu tava, na época, a gente podia pagar no cartão de crédito, dividir 500 milhões de vezes, enfim. E eu fui lá e paguei à vista. Mas antes de pagar, eu me inscrevi sem ter dinheiro. Que foi a escolha. Que é o que eu vivo dizendo para as pessoas, gente, escolhe. Se você escolhe, o universo contribui, tudo contribui. Porque é você realmente se comprometeu com aquilo que você escolheu. Escolhe. Né? Então, isso é muito importante, isso é muito dinâmico, né? A escolha é muito dinâmica. Sim. Né? Tudo é contribuição depois disso. Com certeza. E já que a gente está falando aqui de perguntas, né, que mudam vidas, você lembra, talvez vá puxar um pouquinho a sua memória, mas você lembra quando você começou a conhecer as perguntas em Axis? Como é que foi isso para você? Foi em barras ainda, né? Uhum. Porque a gente aprende as perguntas em barras. O que é isso, o que eu faço com isso, como eu posso mudar isso. Na verdade, no fundamento, é o que você disse, a gente se aprofunda mais até em responder essas perguntas, né? Porque aí você vai para uma entidade, então, se é uma entidade, que tipo de entidade, enfim, você faz uma derivação maior na resposta dessas perguntas. Mas eu comecei a trabalhar isso quando eu fiz barras. Sim. Foi muito lá atrás. Quer dizer, não é muito lá atrás. Na verdade, para mim, foram 2 anos e meio. Nem tanto tempo assim. Uhum. Se eu paro para pensar, faz muito pouco tempo, né? E que eu escolhi CCF porque eu me apaixonei por mudar a minha vida e querer mudar e contribuir para as pessoas que escolhem mudar delas. Na Sim. verdade, ser CF é isso. Ser Sim. a contribuição para empoderar as pessoas a mudarem suas vidas. É isso que a gente está aqui, né, escolhendo fazer. Uhum. A gente escolheu mudar a nossa vida e sabe que tem condições e tem ferramentas para empoderar as pessoas a mudar suas próprias vidas, se elas escolherem isso. Então, o que realmente se requer para que as pessoas escolham mudar suas vidas? Né? Eu acho que isso é a energia que a gente está sempre buscando. Sim, sem dúvida. E você tem alguma, sei lá, alguma pergunta favorita, alguma assim que é seu coringa? Eu gosto muito do enunciado aclarador. Eu sou fã do enunciado aclarador. Eu não moro em São Paulo, né? Eu moro em Barueri, que é 25 quilômetros afastado, um pouco depois até de Alphaville. É um pedacinho do céu que eu chamo aqui, né? Que aqui é igual morar em Campos de Jordão, é uma serra e aqui é sempre 3, 4 graus a menos do que é a temperatura não. Então é sempre fresquinho, sempre gostoso, né? Aqui é bem legal. E então, cada vez que eu vou para São Paulo, às vezes eu tenho audiência em São Paulo, às vezes eu tenho alguma coisa em São Paulo, eu vou o caminho todo, indo e voltando, fazendo enunciado, fazendo tudo vem a mim, facilidade, alegria e glória. O mantra de Axis, né? Tudo, o tempo todo eu venho fazendo mantra. E é muito interessante porque eu tenho tido, esses últimos 2 anos, tenho tido
por exemplo, eles estão arrumando a estrada, aumentando e tal, então sempre tem muito trânsito e tal. Eu sempre vou mais rápido e volto mais rápido, não importa o horário que eu vou. Uau, que delícia. Então, e a energia, porque parece que os carros da minha frente vão sempre se movimentando. Porque é a energia que você está ali de ser a contribuição. Não importa se tem trânsito, se tem conserto, não importa. Então, esse é a minha ferramenta predileta, é o mantra de Access. E tem uma outra ferramenta que eu gosto muito, que é a frase maluca. Sim. Tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Ela desata qualquer nó, ela quebra qualquer coisa. É uma frase fantástica, porque não importa no que você está usando, você vê que aquilo dá uma emperrada, a energia está querendo se solidificar ali, você usa tudo é oposto do que parecer, nada é oposto do que parecer, tudo é oposto do que parecer, nada é oposto do que parecer. E aquilo parece que dissolve, derrete. É uma ferramenta que cala a nossa mente, né? Ela permite que a gente acesse a energia das coisas, né? A gente saia daquele pensamento, né, o tempo todo, da definição, da conclusão, né? E a gente vá para a conscientização mesmo. É uma ferramenta também bem bacana. Eu já tive algumas experiências bem interessantes, inclusive, usando essa ferramenta. Tem coisa que ninguém acredita em mim quando eu falo que eu usei essas ferramentas, mas funciona de verdade. Eu sou uma pessoa assim que eu tô sempre cuidando dos meus pensamentos. Eu sou de. Minha cabeça está sempre. Aliás, não a minha, acho que de todo mundo. E às vezes, durante o dia, acontece alguma coisa que te incomoda. E aí você fica naquilo assim, eu devia ter dito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter falado. E aí, por mais que você destrói e descria aquilo, quando às vezes você menos espera, você está no banho ali, completamente pensando em outra coisa. De repente, quando você para, você voltou para aquele pensamento, você voltou para aquela questão que você achava que devia ter dito, devia ter falado, devia ter respondido, devia. E é nessa hora que eu uso muito, tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Porque aquilo some, né? Então, eu uso muito para desfazer aquelas coisas que estão querendo se solidificar na minha realidade. É uma ferramenta para mim que eu uso bastante. Então, essas são as principais. Mas, na verdade, a gente tem tantas que às vezes a gente até esquece de usar. Sim. Essa que é a verdade. A gente precisa estar sempre revendo o manual, sempre escutando as classes, voltando naquela outra coisa, porque sempre a gente volta em coisas e muitas vezes abrindo o manual do nada ou abrindo o livro, aquele Binhu, que tem todas as ferramentas e mais tantas outras, né? Às vezes eu abro ele no meio do nada, assim, pronto, vem uma ferramenta para aquele momento, para aquela hora, né? As pessoas fazem muito isso com a Bíblia, mas eu faço isso com o Binhu. Sim, sim. E o Binho é meio que a Bíblia do ser você, né? Sim. Então é muito legal isso. E sabe que esses dias eu achei o manual do meu. Achei não, que eu sabia onde estava, mas assim, eu peguei o manual do meu primeiro fundamento, que foi lá em 2020. E eu peguei o manual e aí eu abri assim, né, pedi contribuição dele e tal. E eu tava com o manual do fundamento mais recente também, né? E aí eu comecei a olhar os dois manuais. É tão engraçado porque algumas coisas permanecem as mesmas, outras coisas, né, mudaram no manual e tal. Mas assim, a contribuição que cada um deles foi e tá sendo, né, assim, ainda, de tipo, das energias, parece não, realmente são entidades diferentes, né, ali aquela classe que eu fiz em 2020 e a classe mais recente que eu fiz agora do Fundamento Global, né, e olhar para as duas, assim, e a contribuição que cada uma é tão interessante isso, porque cada manual, eu guardo todos os manuais de todas as classes que eu já fiz, e cada manual, assim, eu pego e peço contribuição e vem aquela coisa assim, tipo, uau, é isso. Né? De que tiro foi esse? Porque foi certeiro naquilo que eu. E às vezes até coisas que a gente não está disposto a perguntar, sei lá, verbalizar cognitivamente,
mas é alguma coisa que está ali no nosso mundo e o manual vai lá, escancara e fala, olha para isso aqui que você não estava disposta a olhar. Isso Exatamente, é muito bacana. exatamente. É energia, né? Quando você está aberto à energia, a receber, na verdade é isso, quando você está aberto a receber, seja julgamento ou qualquer coisa, quando você pede a contribuição para o universo, ele te traz aquilo que você precisa ouvir. Então, eu estou vendo aí a Kátia dizer sobre Jails. É isso. É porque na hora que você precisava ouvir sobre Jails, aquilo veio para você. E da mesma forma, para cada um de nós, o manual de fundamento, a classe, o fundamento, ela passa a ser um manual para a sua vida. Não importa o manual, o primeiro manual, do primeiro que você fez, o último, os manuais de referência que a gente tem acesso, muitas vezes a gente está olhando qualquer coisa, eu tenho sempre os manuais de referência no meu telefone. E muitas vezes eu abro qualquer coisa. E aí, algumas coisas que você não sabia, né? Porque o manual de referência, desde que foi criado o Access, né? Sim. E tem coisas que foram criadas há 10 anos atrás e foram tiradas e foram para o manual de referência porque não era importante naquele momento para todo mundo, mas pode ser importante para você numa hora que você abre o manual. Sim. Né? Então, isso é muita contribuição. Quando você começa a expandir a energia e começa a baixar as barreiras e receber tudo, é isso. É estar aberto a receber a cada momento, no incremento de cada 10 segundos, alguma coisa diferente para criar mais na sua vida. Né? Isso é o fundamento. Né? Você está aberto a receber a cada 10 segundos tudo de todos, né? Com certeza. Isso é muito legal. Isso é um ponto, assim, também que eu percebo que a cada fundamento, assim, cada classe, mas especificamente o fundamento, o meu receber, ele expande muito, né? É como se fosse um músculo mesmo, né? Que a gente vai treinando e a cada classe a gente parece que você aumentou de carga ali, passou para o próximo nível, você aguenta uma carga maior, sabe? E é tão bacana isso, porque a gente, às vezes, até. É que a gente convive com a gente mesmo 24 horas por dia, né? Então, às vezes, a gente não nota imediatamente uma mudança ali que aconteceu, às vezes é uma mudança sutil. E aí, parece que tem uma hora que cai a ficha ali, você fala: caraca, esse negócio aqui que era um espinho que me incomodava pra caramba, isso sumiu que eu nem percebi. Não é mais relevante. Não é mais relevante, exatamente. Não é mais relevante. Então, eu acho que essa musculatura do receber e essa musculatura que a gente trabalha quando faz o fundamento, na verdade é o seguinte, é a disposição que a gente começa a ter cada vez mais de receber mais. E é interessante porque cada vez que a gente sente essa expansão, se você pegar seu manual, que é isso que você estava falando, seu primeiro manual e ler ele de novo, você vai ver coisas que na época você não viu. Porque você não é mais a mesma pessoa que leu esse manual há 4 anos atrás. Exato. Você hoje é uma outra pessoa. Você hoje cresceu, modificou, limpou e você lê aquilo de uma forma diferente. Então você vai encontrar coisas diferentes. Com certeza. Então isso é fantástico. Eu acho que até o fato, né, de que os facilitadores certificados é requerido que eles participem do Fundamento Global todos os anos para poder renovar a licença, eu acho assim sensacional, porque por mais que a gente facilite essa classe ao longo do ano, quando a gente está do outro lado, né, a gente está ali para ser facilitado, e quando eu digo ser facilitado, não é necessariamente ir no microfone e fazer uma pergunta. Não. Né? Só você estar na classe, você está sendo facilitado por todo que está indo ali, né? Você, de novo, é como se você recarregasse a bateria e aprendesse as ferramentas novas e você tivesse uma outra visão sobre as ferramentas que você já conhecia e você vê, né, situações e exemplos de outras coisas e aquilo, digamos assim, é como eu falei, né? Sei lá, o Pokémon evolui de nível. E aí você chega na classe facilitadora
facilitando diferente, né? Sim, sim. É impressionante a percepção, pelo menos a minha percepção, desse fundamento foi muito diferente desse fundamento global, foi muito diferente da do ano passado. Eu acho que esse ano eu também expandi mais. E é interessante isso, né? Você começar a ter essa percepção. Não sei, eu acho que esse fundamento foi muito mais grandioso. Eu acho que as mudanças foram muito mais profundas, né? E daqui para frente, as classes vão ser cada vez mais, vão trazer cada vez mais mudanças, né? Eu acho que a gente está em tempos de expansão no talo, no máximo de consciência, né? Então, tá na hora de quem escolhe realmente mudanças profundas na sua vida, né? Eu senti A cada ano. a cada ano. Parece que quando cava, parece que cava mais fundo, né? Sim. Sim, a gente vai encontrando coisas que a gente achava que nem tinha, ou coisas que a gente achou que já tinha lidado, mas que ainda tinha um pouquinho ali, a gente libera, né? E vai acessando mais o nosso saber, enfim. E eu acho que o tão incrível das classes de Access é que às vezes você faz a mesma classe várias e várias vezes, né? Esse foi, eu acho que o meu sexto ou sétimo fundamento em 4 anos. E a cada um deles foram trabalhadas coisas diferentes e eu, né, tive experiências diferentes. E para quem vai participar de um fundamento, eu acho que é isso. Você pode ter feito 20 fundamentos na sua vida. Cada um deles vai ser diferente porque você vai acessar um espaço diferente, né? Você vai acessar uma energia diferente, você vai acessar às vezes você vai estar mais na disposição de acessar algo que antes você não estava, né? Às vezes a gente escuta o pessoal falando, né? Ah, tem tanto tempo que eu fugia desse tópico e agora eu estou escolhendo olhar para isso, né? E isso que é bacana porque o fundamento te dá esse espaço de tipo, ok, eu tô aqui, eu vou olhar para isso, eu tô segura, né? E eu tenho o facilitador para me apoiar. E não só o facilitador, a turma em si, né? Porque tá todo mundo ali nesse espaço. É interessante que sempre que se cria uma turma de fundamento, as pessoas têm sempre alguma coisa em comum. Sim. É muito interessante isso. As pessoas acabam se. Porque é lógico, nem todo mundo tem a facilidade de perguntar, mesmo quando a classe é pequena e o facilitador está ali e consegue facilitar todos os participantes, mas nem todo mundo se abre totalmente. Mas é muito interessante que muitas vezes a pergunta de um ajuda o outro, ajuda o outro, ajuda o outro, e você acaba facilitando a classe inteira, às vezes com um único tema. Porque é isso, as pessoas escolhem, né, e energeticamente formam aquela egrégora, e isso é muito interessante que o universo está sempre contribuindo, né? Então toda classe, as minhas classes são sempre assim, aliás, as que eu participei são sempre assim, e as que eu dei também é muito interessante, né? Então, escolham, gente, fazer o fundamento, porque é fantástico você mudar a sua vida. As ferramentas que são apresentadas, elas vão te ajudar a mudar a sua vida para sempre se você escolher usar as ferramentas, né? As perguntas, os processos verbais e agora voltar os processos corporais para o fundamento. Então, o MTVSS voltou para o fundamento, que é um processo corporal fantástico, né? Eu uso ele para um deusilhão de coisas até hoje. Então, vale a pena fazer pelo menos o primeiro para começar a mudar a sua vida. Fantástico. Sim. E são ferramentas que você vai levar para o resto da sua vida, né? Porque mesmo que o manual seja atualizado, as ferramentas elas não deixam de ser válidas, né? Então, por exemplo, como eu falei, o meu primeiro fundamento foi em 2020. Agora, em 2024, tem algumas coisas que não tem mais que tinha no manual de 2020. Mas essas ferramentas, elas não deixam de ser válidas.
Não. né? Você pode continuar usando as ferramentas, elas não têm uma data de validade. Quando eles estão falando de atualizar o manual, é para que a gente tenha acesso ao que vai criar a maior mudança para o maior número de pessoas, né? Mas é por isso que a gente tem o manual de referência, né? Para que aquilo que não está mais no manual, digamos, oficial, a gente ainda tem acesso, quem escolhe, né? E muita gente acha que para ter acesso ao manual de referência tem que ser facilitador, e não é. Qualquer pessoa que já fez pelo menos um fundamento na vida pode comprar o material de referência. Então, mesmo que você não tenha a intenção de ser facilitadora, que você realmente esteja escolhendo usar essas ferramentas para sua vida, você pode escolher fazer o fundamento, né? Se você já tem uma classe de barras, a classe de barras é o pré-requisito para você poder fazer o fundamento, né? Então, você tem pelo menos uma classe de barras. Também tem muita gente que acha que para fazer o fundamento tem que ser facilitador. E não precisa, tá? Você tem pelo menos uma classe de barras, você pode fazer o fundamento, e você tendo pelo menos um fundamento, você pode adquirir o material de referência e ter acesso, né, às ferramentas de todos os fundamentos que já existiram até hoje. Então, Sim, o que é legal. fantástico, né? É fantástico. É uma caixinha de surpresas, né? A gente que tem que responder lá as perguntas, a gente tem um formulário que a gente tem. Para mim é uma brincadeira de criança, porque eu adoro, eu fico procurando e descobrindo coisas que normalmente a gente não conhecia, né? Sim. Então é uma caixinha de surpresas, realmente. É muito legal, muito legal, muito legal. É muito legal, facilita bastante, assim, a gente, né, ter uma compreensão das questões que estão ali, por mais que a gente saiba que muita coisa não é cognitiva, né, é energética, mas é legal a gente ter acesso a esse conhecimento, porque clareia literalmente as coisas, né, traz clareza para as coisas e a gente consegue mudar com muito mais facilidade. Então isso é muito bacana. E assim, o fundamento, ele é pergunta atrás de pergunta atrás de pergunta. Todas as classes de Access, mas assim, é muito um espaço de você ser a pergunta do que funciona para você, do que cria para sua vida, né? E isso é muito bacana, porque no Access não tem essa coisa de esse é o jeito certo de fazer. É você entrar na pergunta de o que funciona para mim. E o fundamento, no meu ponto de vista, é a classe que te dá as ferramentas para você não só descobrir o que funciona de fato para você, mas também de você ir lá e fazer acontecer, né? Sim. Access às suas perguntas, né? Sim. Access é sobre perguntas, né? Tudo de Access começa e termina na pergunta. Muitas vezes a resposta, ela não é importante, ela não é relevante, porque ela vai vir de uma forma energética, de uma situação ou da solução de uma situação. Muitas vezes a resposta vai vir dali em um ano. Mas Exato. É tudo sobre a pergunta, e tudo está na disposição de perguntar e de estar na abertura, né, na energia de simplesmente perguntar o que é isso, o que eu faço com isso, como eu resolvo isso. Simples assim, gente, né? Então, qual a pergunta que se requer? Também é uma pergunta. Qual a pergunta que se requer para resolver tal determinada coisa? Também é pergunta. Né? Então, tudo é sobre pergunta. A quem pertence isso? Isso é meu? Isso é leve? Isso é pesado? Tudo que é leve é verdadeiro para você. Tudo que é pesado é uma mentira. Então, isso é uma verdade? Isso é uma mentira? Isso é leve? Isso é pesado? Isso não é? Então, tudo é sobre a pergunta. E como seria a gente levar a nossa vida perguntando? Ao invés de ir para a conclusão e para a realidade presuntiva, ou presumir que aquilo é verdade, né? Isso é estar na disposição de receber tudo, né? De receber a resposta, seja como é, da forma que for. Né? É isso, estar na pergunta e na disposição de receber tudo. Com certeza. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, né? Você estar na disposição de fazer perguntas, porque muita gente não está na disposição de fazer perguntas, e também estar na disposição de receber a conscientização, né? E muitas vezes essa conscientização ela não vai vir na forma tipo tradicional que a gente imagina de uma resposta.
né? Não. Mas é uma energia, uma possibilidade ali que aparece para você. E também de você estar de olho do, ok, será que isso aqui que apareceu, que eu estou julgando, não é o meu pedido sendo atualizado do jeito assim, de um jeito diferente do que eu imaginava, né? E isso acontece muito, inclusive, né? As coisas nunca aparecem da forma como você achou que elas iam, que não é linear, né? A criação da sua vida não é linear. Então, se você está disposto a fazer a pergunta e receber a conscientização que vem do jeito que ela vem e não do jeito que você acha que ela deveria vir, você cria uma energia, você cria uma vida muito mais expansiva, mais grandiosa, você atualiza as coisas com mais facilidade também, né? Enquanto a gente fica tentando controlar o como as coisas vão aparecer, a gente vai travando, né? E eu falo que eu sou uma puta controladora, né? Todos nós, na verdade. Né? E eu aprendi muito com Access que, tipo, eu também não preciso brigar com isso, mas eu posso estar consciente de quando eu estou sendo controladora e olhar e dizer, ok, se eu não fosse controladora, e se eu me permitisse ser controle e não fazer controle, né? Que essa é uma grande diferença. Então, ao invés de julgar isso, ok, como eu posso ser a ferramenta ao invés de ser a harmônica baixa disso, né? Sim, isso é, na verdade, aquilo que a gente fala com relação à permissão de ser, né? Você se permite, você não vai para o errado de você. Tudo bem. A consciência de que você é controladora é perfeito, ok. Eu sei que eu estou sendo controladora. Como eu destruo e descrio isso? Como eu mudo isso? E faz perguntas para sair dessa energia que te deixa engessada. Então, isso é a consciência. Isso é a musculatura que a gente desenvolve de ter a consciência daquilo que bloqueia a nossa vida. Sim. Né? Então, como seria ter a total consciência de olhar para tudo aquilo que realmente bloqueia a sua vida? Né? Então, o fundamento te traz essa consciência. Né? Quando você chega e vai para o facilitador e fala, ai, porque minha mãe... Blá, ok. Como seria você, ao invés de querer controlar o que sua mãe, julgar o que sua mãe está fazendo, você simplesmente ser a energia de receber o que ela está te querendo te mostrar? Ou, sei lá. Então, na verdade, quando você está numa classe fundamento, você traz as questões que você acha que são problemas gigantescos e o facilitador vai com as perguntas para mostrar, você fala, nossa, é mesmo. Como seria tão simples eu simplesmente estar na permissão do que ela está escolhendo? Exato. Né? Então, e trazer a clareza através das perguntas daquilo que é uma questão, às vezes, tão pesada para a gente, né? Sim. É isso. Com certeza. Com certeza. E sabe, uma das coisas que o fundamento me fez perceber é que eu não tenho problemas. Ninguém Sabe? tem. Na verdade, é escolha, né? Exato. E só que assim, né, eu olhava muito pra isso, tipo, eu queria ser igual a todo mundo, né? Tipo assim, não posso ser tão diferentona. Então eu olhava para as coisas e eu fazia das coisas um problema que na verdade não era, sabe? E quando eu percebi isso, eu falei, cara, peraí, o que eu tô fazendo? Né? E isso abriu um espaço totalmente diferente de, não é que não existam desafios, mas você não precisa transformar um desafio, uma situação interessante que apareceu ali, num problema, né? O problema é o seu julgamento sobre aquela situação, né? Então, quando eu comecei a olhar para isso diferente, mesmo as situações desafiadoras, elas começaram a ser resolvidas com muito mais facilidade. Porque se você não faz daquilo um problema, você não solidifica aquilo, né? Você está disposto que aquilo mude. Então, isso foi um aprendizado, assim, muito, muito bacana para mim, uma conscientização muito bacana para mim e que eu tenho trazido também, inclusive, para as pessoas nas minhas classes. Às vezes a pessoa chega assim, seja numa classe de base, no fundamento, às vezes até numa classe online, e a pessoa ela vem, parece que com uma lista, sabe? Esses são os problemas da minha vida, resolva. E aí quando a gente olha e fala, peraí, vamos olhar para isso? Tipo, será que isso é mesmo um problema? Né? E
e a gente começa a olhar as coisas por um outro ponto de vista, cara, pelo menos metade ali da lista a pessoa já vai liscando de tipo, cara, na pra que eu tava me verdade, preocupando com isso? então, na verdade, nas classes, a gente traz a consciência para as pessoas daquilo que ela está escolhendo. Então, vamos lá. Por que você escolheu isso? Então, a gente vai para trás como se a gente estivesse facilitando entidades, né? E antes Sim. disso? E antes disso? E antes disso? Por que você escolheu isso? Né? Então, é o que eu falo para as pessoas muitas vezes, e nem todo mundo encara isso muito fácil, mas assim, eu falo por mim, pelo que eu criei no meu corpo. Eu criei determinadas doenças no meu corpo que eu vim ter consciência disso porque eu criei aquilo. Então, assim, a gente cria tudo na nossa vida, inclusive doenças no nosso corpo. Agora, o interessante é você ter essa consciência e mandar tudo embora. Sim. Destrói, descria, mas para isso o que precisa? A consciência. Então, estar disposto a ter essa consciência é que é escolher fazer o fundamento. Sim. Gente, vem fazer o fundamento com a gente. Vem mudar a sua vida, vem mudar a sua realidade. Né? Isso é muito legal. A gente está aqui porque a gente é o nosso testemunho do que a gente está escolhendo já há alguns anos. Sim. Mudar a nossa vida e nossa realidade. É muito legal. E vocês não precisam escolher a mesma vida que a gente escolhe, tá? Vocês não precisam escolher ser facilitadoras para poder escolher o fundamento. Vocês não precisam escolher viver a vida que a gente vive. Tem gente que fala assim, eu queria ser facilitadora, ou eu queria fazer tal classe, não sei o quê, mas eu não quero, não posso, às vezes elas usam não posso, né? Viajar, por exemplo. E aí eu sempre falo, tá, beleza, e o que impede disso acontecer na sua cidade? Sim. Ou ao contrário, né? A gente fala, eu queria ter um negócio, ou eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, mas não condiz com o meu estilo de vida hoje. Enfim, tem vários pontos de vista que as pessoas trazem à tona. E às vezes as pessoas veem a gente criando com Axis e acham que tem que ter o mesmo estilo de vida que a gente tem. E, cara, nem entre os facilitadores todo mundo tem o mesmo estilo de vida. Cada um criou a vida que funcionou para si, né? Eu acho que isso que as pessoas precisam ter a consciência de que tudo é uma escolha. Então, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu trabalhei com comércio exterior durante muitos anos. Depois eu me tornei advogada. Trabalhei como advogada durante muitos anos, até isso se tornar muito pesado para mim. Quando eu conheci a Access, na verdade, eu já vinha buscando uma coisa diferente para ser leve na minha vida. Eu escolhi a Access pela leveza que me traz e pelas escolhas que eu comecei a fazer para transformar minha vida o mais leve possível. E eu escolhi dar classes porque foi tão transformador e tão maravilhoso que eu sempre quis passar isso para as pessoas. Sim. Então, tudo foi uma escolha, né? Então, existem várias razões para as pessoas se tornarem facilitadoras. A minha foi poder passar para as pessoas a transformação que foi na minha vida. Então, assim, eu continuo sendo advogada? Continuo advogando? Cada vez menos. Porque advogar é sobre disputa, é sobre briga, é sobre discussão, é sobre certo, errado, polaridade, que é tudo o que a Access prega para ser diferente. Sim. A gente prega a unicidade, a gente prega a união de todos, né? Sim. A união energética. Então, você imagina direito o que é briga, discussão, né? O quão pesado é para mim entrar numa audiência de guarda de filho, criança no meio, que briga, pai, mãe, alienação parental de pai ou de mãe, né? Que jogam os filhos literalmente contra um ou contra outro. Imagina o quanto isso é pesado. Então, vocês imaginam a quantidade de processo que eu faço quando eu entro numa audiência? Eu já entro destruindo e descriando tudo, expandindo energia para baixar, né? Porque aquela energia pesada do ambiente, né? Que só de entrar num fórum é pesadíssimo, né? Então, é muito interessante o que as ferramentas de Axis fazem numa audiência.
Sim. Eu mudo a polaridade de tudo, manipulo ali com total consciência para poder E, ter leveza, né? e quanta diferença você está fazendo, né? A advogada consciente ou a advogada da consciência, né? Quanta leveza você traz para um ambiente desse, quanta facilidade você traz para você também, para as pessoas ali envolvidas, né? Ok, por enquanto você está advogando, está escolhendo ainda isso, né? De uma forma diferente, com certeza, de quando você fazia, né? Antes do Access. E você está fazendo do jeito ali que funciona para você. E também tem aquela coisa, né? O quanto você está consciente do mundo de todo mundo que está ali, né? Então, por isso que é interessante a gente ter as ferramentas. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não, o povo fala que quando faz esses negócios fica mais consciente do mundo das outras pessoas, eu não quero isso. E aí o que eu acho interessante é que, na verdade, você não está consciente, você está recebendo disso tudo, né? Talvez na inconsciência ou na anticonsciência, mas isso está te afetando muito mais do que quando você escolhe estar consciente disso. Porque quando você escolhe estar consciente, você pode escolher, tipo, devolver ao remetente, você pode usar as ferramentas e não se deixar abalar por isso, Você né? tem ferramentas para lidar com aquilo que você se torna consciente. Uhum. A grande questão é o que você acabou de falar. Muitas vezes a gente está recebendo e está com uma dor de cabeça, com uma dor nas costas, está sentindo angústia, está sentindo tristeza, está brigando com o dinheiro. E tudo isso não é seu. 90% disso tudo não é seu. Como seria estar consciente e ter ferramentas para limpar tudo isso da sua vida? E começar a criar Exatamente. com mais facilidade, alegria e glória, conscientemente. Isso é o que o Exatamente. fundamento traz, é essa consciência. E as ferramentas para trabalhar com tudo isso. É justamente a trazer a consciência. Não é que você não tinha acesso àquela informação, mas é que antes você lidava com isso de forma inconsciente. E a partir do momento que você consegue olhar para isso de uma forma consciente, você também consegue criar uma realidade diferente para você a partir disso, né? E inclusive contribuir com outras pessoas, né? Porque eu tenho certeza que você, com a consciência que tem hoje, você provavelmente advoga de uma forma diferente, né? E que contribuição isso é para as pessoas que estão lá? Sim, e eu escolho também de forma diferente, porque hoje eu escolho os clientes que eu quero ter. Exato. É interessante isso, né? A gente falar isso, mas é isso. Eu escolho os clientes que eu quero ter como para advogar. Então, assim, eu não escolho mais quando eu tenho disputas que, que eu não acho justas, por exemplo. Eu simplesmente falo não. Eu não advogo. Eu falo não, pode procurar outro profissional que eu não vou. Então, assim, redução de pensão, briga judicial de algumas coisas, eu simplesmente falo não. Eu escolho hoje não me desgastar com ações que a gente vê muitas vezes, porque assim, direito, né, e ação judicial, as pessoas entram muitas vezes mais por birra, mais por disputa sem sentido do que razão mesmo. Então, Sim. eu simplesmente falo não. Aí o pessoal hoje fala assim para mim: quer dizer que você escolhe? Escolho. Eu escolho o cliente. E energeticamente é interessante porque eu não recebo mais tanta questão tão problemática. Não chega até mim mais. Porque energeticamente eu não atraio mais isso. Porque a minha realidade energética hoje não é de disputa, não é de briga. Eu vivo numa paz, numa tranquilidade na minha vida, com a minha família, com tudo, de uma tal maneira que eu não atraio mais isso. Então, isso é também interessante, que você atrai aquilo que você vibra. E quando você começa a usar as ferramentas, você vibra tanta leveza, tanta tranquilidade, que não chega mais a essas confusões. Mas pelo menos para mim, advogar não chega mais. Olha que interessante. Que você está
numa vibração, numa frequência diferente, né? E com certeza, isso é muito bacana. E até nas classes mesmo, né? A gente percebe que as pessoas que vêm para as nossas classes, elas têm ali uma, né, uma vibração de alguma forma que é congruente com a nossa própria. Né? Muitas vezes até vivenciando questões que a gente mesmo já vivenciou e hoje a gente pode contribuir, né? E às vezes até com questões que a gente tem alguma coisa similar ali, que enquanto a gente está facilitando a pessoa, a gente está se facilitando também, né? Isso é muito legal. Sempre, né? Sempre. Nas nossas classes a gente sempre se facilita, né? Porque é isso que as pessoas também têm que entender. Gente, quando você escolhe expandir a sua consciência, você vai expandir para o resto da sua eternidade, que não tem fim. Nós somos seres infinitos, então a gente está mudando e a gente vai expandindo sem fim. Então, não é que eu vou fazer o fundamento e eu vou crescer de um tanto. Não, não tem fim. Porque quando você escolhe essa expansão, é para sempre. Ela vai expandindo, vai crescendo igual fermento em bolo. Vai crescendo, crescendo, crescendo para sempre. Né? Sim. E você pode, mesmo pós-classe, continuar recebendo da classe. Né? Isso que é o mais legal. Sempre, sempre, sempre. E porque tudo fica como se estivesse numa nuvem energética. É só você acessar aquilo novamente e aquilo vem para você. Então, por exemplo, quando a gente faz uma sessão de SOP, aquilo está na nuvem. Quando você pede, aquilo vem de novo para você. Porque tudo é energia, e tudo é energia que você escolhe. Peraí que tem alguém aqui que está pedindo para ser contribuição. Vem cá. Vem cá. Ó, quem está aqui pedindo para ser contribuição, latindo. Que lindeza! Então, tudo tá como se fosse numa nuvem energética. E aí, a gente acessa isso. É igual quando você pega o manual de novo, de 4 anos atrás, só que você vai acessar com uma energia diferente, porque você não é mais a mesma pessoa de 4 anos atrás. Então, quando você abre o manual, ou quando você acessa uma gravação, ou quando você acessa energeticamente, puxa, é aquela classe, tal coisa, aquilo vem consciências, várias consciências, como se você estivesse fazendo um download de novo, né? Sim. Isso é energia. A gente está sempre acessando energias a cada minuto. Quem entrou? Oi, Maurício. Maurício. Boa noite, Mal. Cara, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Acho que todas essas ferramentas, né? Elas contribuem imensamente e tudo começa, como a gente falou desde o início da live, a partir da escolha, né? E, inclusive, falando em escolha, fala aí, se você quiser, da sua agenda, para quem quiser escolher fazer uma classe com você. Então, eu voltei agora de Praga. Eu tinha marcado uma semana em Goiânia, mas eu de verdade não me dediquei para divulgar. Então, eu vou fazer uma nova semana de classes em Goiânia em julho. Ah, que legal. E aí, porque eu tenho minha filhada que mora lá, eu morei 6 anos em Goiânia. Olha só. Então, eu tenho muitas memórias afetivas de Goiânia. E eu quero fazer algumas classes lá, eu acho muito legal. Então, em julho, eu estou preparando algumas classes que eu vou fazer lá. Agora, em junho, eu devo fazer mais uma classe de barras e mais um fundamento. E como eu faço sempre aqui na minha casa, né? Porque aqui é uma delícia, tem uma energia com a natureza fantástica. Então, assim, eu tenho horta na minha casa. Nossa, é uma delícia. Então, eu adoro fazer as classes aqui, porque eu acho que a energia é muito legal. Sim, que delícia. Que maravilha. Então, quem quiser olhar a agenda completa da Ana, vai, acompanha ela, né? Chama no direct, sei lá. E eu também tô com algumas classes agora. Quem quiser, lá no meu link da bio, tem a lista das próximas classes. Esse mês a gente vai ter bastante coisa online, né? Eu vou ter algumas classes online, inclusive acho que é dia 20, gente. A minha memória, eu acho que é dia 20. Eu posso estar enganada, mas acho que é dia 20. Vai ter uma classe online do Abalando as Estruturas. Então a gente vai falar sobre esse assunto super hypado, né? Que são as estruturas, que está trazendo muita mudança no Axis. E também eu vou ter classe de barras aqui em Maceió, dia 1º de junho.
E dia 14 de junho eu começo o Fundamento em São Paulo, que eu vou, gente, eu vou fazer uma temporada que vocês não estão entendendo a criatura aqui. Eu vou para São Paulo, facilito classe em São Paulo. Daí eu vou para Denver para uma classe avançada de corpos em Denver. Aí de Denver eu vou para o interior do Texas para visitar minha host family, que eu morei lá quando eu tinha 16 anos e eu tô indo visitá-los. Aí de lá eu volto para o Rio para a classe de escolha por possibilidades com a Grace e depois eu volto para Maceió. Vou passar um mês fora de casa. Ah, que delícia! E como pode melhorar, que mais é possível. Uma das coisas que me fez escolher assim, esse trabalho foi justamente essa possibilidade de poder viajar, de ir para vários lugares. E esse trabalho me proporciona isso, dentre outras coisas. Então, é aquilo, né? Foi a vida que eu escolhi para mim. Se passar um mês longe de casa não é para você, você não precisa escolher o que eu escolho para poder continuar em Axis, tá? Mas eu acho que é isso. Eu voltei agora depois de 15 dias, né? Eu também fiquei 15 dias fora, né? E aí eu fui para Londres, né? Que eu tenho meus irmãos que moram em Londres, passar uns dias com eles. E aí depois é que eu fui para Praga, né? Aí fui passear, fui fazer a classe, aí depois que eu voltei. Então, assim, é isso. Na verdade, são escolhas. Eu também escolho viajar, eu escolho passear, né? Então, é isso. É o que cada um escolhe para si. A gente pode escolher ser milionário também e tá tudo certo. É uma escolha, né? Porque não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem mal, gente. É apenas uma escolha, né? E as escolhas solta para o universo e atualiza. É isso. Ana, muito obrigada. Tem algo que você gostaria de falar antes da gente finalizar a Não, live? adorei. Gratidão por me convidar. Amanhã a gente está fazendo o 30 por 30. Eu acho que é muito legal. Quem quiser contribuir para o pessoal do Sul, gente, vamos contribuir com eles. E a gente está fazendo. A gente não, a Andrea está fazendo um trabalho fantástico de movimentação para poder ajudar o pessoal. Então, quem puder contribuir, por favor, contribua, que eu acho que está sendo muito, muito legal isso, né? Amanhã é meu dia, aí se quiser aparecer, vamos lá. E é isso, acho que é isso. Essa Gratidão. contribuição Quem para o não se Sul. inscreveu ainda para o 30 por 30, quiser participar, ainda pode. O link está lá na minha bio. Acho que não sei se está na sua também, Ana. O Não link da sei, eu acho inscrição. que tá, sim. Qualquer coisa, se não achar, chama a gente no direct que a gente manda o link. Isso. Tá? Você vai ter acesso à gravação desde o primeiro dia e também vai poder participar ao vivo, né, de todos os próximos dias. São 30 dias com um processo lindo para comunhão com a natureza que o próprio Flávio, né, criou, que tá lá na mão na massa com a galera do Rio Grande do Sul, contribuindo pra caramba, né? Ele é de lá. E todo o valor arrecadado ele vai ser revertido, está sendo já, né? Revertido para as doações para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, quem quiser participar do 30 por 30, é R$ 50 o investimento para participar dos 30 dias e esse valor vai ser revertido em doações para o Rio Grande do Sul. Tá bom? Muito obrigada. Um beijão e até breve. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Gratidão. Tchau, Gratidão. tchau.